A rescisão de Thiago Silva e seus impactos. Saudações, torcedores apaixonados do Fluminense. É hora de dar um mergulho profundo nas emoções e nas notícias que sacudiram os bastidores do nosso amado clube. Antes de mais nada, se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e deixe seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Fluminense. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, uma bomba estourou nas Laranjeiras. Thiago Silva, nosso ícone zagueiro de qualidade inquestionável, oficializou sua rescisão contratual. A saída de Thiago é uma reviravolta que deixou muitos torcedores em estado de choque. Ao mesmo tempo, traz questões importantes para o futuro do Fluminense. Com 41 anos, Thiago decidiu retornar à sua família em Londres, encerrando uma trajetória de 2 ciclos vitoriosos com o tricolor, que teve início em 2006 e, mais recentemente, retomado em 2023. A rescisão ocorreu 6 meses antes do término de seu contrato, e essa decisão não foi fácil. Thiago é um jogador que se tornou sinônimo de liderança dentro de campo, e sua presença era uma verdadeira âncora na defesa do Fluminense. Durante suas passagens, ele acumulou 212 jogos e 19 gols, consolidando-se como um dos grandes nomes da história do clube. Mas o que isso significa para o Fluminense neste momento? Agora, o clube se vê em uma posição delicada. A primeira questão que surge é a necessidade de substituir um jogador do calibre de Thiago. A defesa, que já enfrentava desafios ao longo da temporada, precisa de um novo comandante. A saída do nosso capitão não é apenas uma perda técnica, ela também é emocional. O emocional pesa muito em um vestiário, e a liderança de Thiago estava ali para inspirar e motivar. Com ele fora, jogadores mais jovens e inexperientes precisam assumir a responsabilidade de liderar o grupo. Além disso, com a saída de Thiago Silva, a diretoria precisa agir rapidamente. O Fluminense está de olho no mercado da bola, e o nome que surge como prioridade é o de Nino, nosso guerreiro que se destacou na conquista da Libertadores em 2023 e que agora está no Zenit, da Rússia. No entanto, a negociação não é simples. O Zenit, por sua vez, pediu uma quantia exorbitante de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, o que pode ser um entrave significativo. O que o Fluminense fará para contornar essa situação? Neste momento, o tricolor enfrenta não apenas a concorrência de outros grandes clubes como Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, que também querem Nino, mas também a difícil tarefa de gerenciar suas finanças, especialmente após uma temporada que quebrou recordes. As finanças do Fluminense foram impactadas pelo desempenho da equipe, que disputou 79 jogos em todas as competições, gerando uma receita recorde de 362,666 milhões de reais. Contudo, esse montante não deve ser usado de maneira leviana, e contratar um jogador sem uma análise rigorosa pode acabar sendo um tiro no pé. Além disso, a saída de Thiago Silva poderia abrir espaço para um novo estilo de jogo. Com um zagueiro mais jovem e ágil, o Fluminense pode optar por um esquema que privilegia a velocidade e a transição rápida, algo que os torcedores adoram ver em campo. Mas isso depende da escolha certa e da capacidade da comissão técnica em adaptar a equipe a essa nova realidade. Então, torcedor, como você se sente com essa rescisão? O que você acha que o Fluminense deve fazer para preencher a lacuna deixada por Thiago Silva? Quais são suas expectativas para a chegada de Nino ou de outro jogador? Comente abaixo e vamos debater. O que a saída de Thiago Silva significa para a defesa do Fluminense? Entra em cena o drama da defesa tricolor. Agora que temos clareza sobre a saída de Thiago Silva, é hora de analisar os desdobramentos dessa situação e o que realmente ela representa para o nosso Fluminense. A ausência do capitão não é apenas uma questão de números, é uma questão de confiança, coesão e identidade. Thiago era, sem dúvidas, o pilar da nossa defesa e seu jeito de jogar, sua leitura de jogo e sua experiência eram fundamentais, especialmente em momentos cruciais. Para começar, a defesa do Fluminense enfrenta um grande desafio. A equipe precisa encontrar um jogador que não só substitua Thiago em termos de habilidade, mas que também possa trazer a mesma energia e a mesma comunicação que ele tinha em campo. É um trabalho ingrato para qualquer jogador que venha a assumir essa responsabilidade.
O ideal é que o novo zagueiro se encaixe rapidamente no estilo de jogo do Fluminense e desenvolva um bom entrosamento com os demais defensores, principalmente com os laterais e o goleiro. Mas, quem poderia assumir esse papel? A resposta é mais complexa do que parece. O Fluminense conta com alguns jogadores na posição, mas nenhum tem a mesma experiência e o mesmo peso que Thiago. Por um lado, há a opção de promover um zagueiro da base, o que poderia ser uma maneira de dar chance a um jovem talento, mas isso poderia também gerar uma pressão excessiva. Por outro lado, o mercado da bola oferece opções, mas cada contratação deve ser cuidadosamente avaliada. O Fluminense não pode se dar ao luxo de errar mais uma vez, principalmente em um momento tão delicado da temporada. E aí, surge a figura de Nino novamente. Se conseguirmos trazê-lo de volta, a defesa poderia se fortalecer imensamente. Nino tem experiência e a liderança necessárias para preencher essa lacuna. Ele já conhece a casa e a torcida, e sua volta poderia reenergizar o setor defensivo. Sem dúvida, os torcedores sentirão sua falta, e a confiança no grupo seria restaurada com a sua presença. Contudo, até que isso se concretize, a defesa do Fluminense terá que se reinventar. A expectativa é que a comissão técnica enxergue esta situação não apenas como uma crise, mas como uma oportunidade. O time pode adotar uma nova filosofia defensiva, talvez um sistema mais flexível que explore as habilidades individuais dos jogadores. Isso implica em treinos mais intensivos, onde a equipe se familiarize com novas formações e estratégias. Por exemplo, uma formação que utilize 3 zagueiros poderia ser uma opção viável, deixando os laterais mais livres para atacarem, já que a equipe ainda precisa de gols para garantir suas vitórias. Além disso, o papel do goleiro também ganha nova importância. A comunicação entre o goleiro e a defesa é crucial e, com Thiago fora, esse aspecto deve ser aprimorado. O goleiro precisa ter confiança em sua linha defensiva e saber que pode contar com eles em qualquer situação. Isso significa que a liderança deve vir de diversas áreas, e não apenas de um jogador, como Thiago. E como fica a torcida nesse momento? É um período de ansiedade e esperança. O torcedor tricolor quer ver seu time competitivo, e a defesa é um dos pilares que sustentam um bom desempenho. O apoio da torcida é essencial, e cada jogo é uma oportunidade para que os jogadores mostrem sua garra. A defesa precisa do calor da arquibancada, e os torcedores devem ser o 12º jogador, apoiando cada passo da equipe e acreditando em sua capacidade de se reinventar. Com tudo isso em mente, como você acredita que o Fluminense deve proceder agora em relação à defesa? Acha que devemos procurar um novo zagueiro no mercado ou confiar nos jogadores que já estão no elenco? Comente e compartilhe suas ideias. A busca por Nino e as implicações financeiras agora, adentramos um dos temas mais quentes do momento, a busca do Fluminense por Nino e as implicações financeiras que isso traz. Nino é mais do que um jogador, ele é um ícone que conquistou o coração da torcida e é lembrado por seus feitos brilhantes em campo. Sua volta seria um verdadeiro alívio emocional e técnico para a equipe. Contudo, a realidade é que a negociação não será fácil, e isso levanta questões importantes sobre como o clube gerencia suas finanças. A primeira coisa a considerar é o preço que o Zenit pediu, 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Esse valor é simplesmente exorbitante, especialmente considerando as circunstâncias atuais do mercado. O Fluminense, mesmo após uma temporada recorde em termos de arrecadação, não pode se dar ao luxo de gastar essa quantia sem uma análise minuciosa. É preciso garantir que cada investimento traga um retorno, e pagar tanto por um jogador pode não ser uma decisão sábia. Aqui, a diretoria precisa agir com sabedoria. O que está em jogo é a saúde financeira do clube. A gestão deve pesar a importância de Nino para o elenco contra a necessidade de manter um equilíbrio financeiro saudável. A proposta do Zenit não só fecha as portas para uma negociação mais acessível, mas também limita a capacidade do Fluminense de buscar outras opções no mercado. Além disso, a experiência de jogadores da base e outras contratações mais acessíveis pode ser considerada. É um jogo arriscado, mas que pode resultar em grandes surpresas. A torcida, naturalmente, deseja ver Nino de volta, e essa pressão pode influenciar as decisões da diretoria. E é aqui que a relação entre o clube e seus torcedores se torna vital.
A comunicação transparente sobre as finanças e as opções para a próxima temporada pode ajudar a criar uma atmosfera de apoio, mesmo em tempos de incerteza. O Fluminense precisa mostrar que está comprometido em construir um time competitivo, mas que também está atento às suas responsabilidades financeiras. Além disso, a pressão de outros clubes que também estão atrás de Nino só aumenta a dificuldade. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estão na disputa, e isso eleva o valor de mercado do jogador. O que pode ser um fator decisivo para a negociação é a vontade do próprio Nino em retornar ao Fluminense. Sua conexão com a torcida e a cultura do clube são aspectos importantes que podem pesar na balança. É fundamental que a diretoria explore essa ligação emocional, mostrando a Nino que ele é valorizado e desejado por todos. O cenário se torna ainda mais complicado quando consideramos que o Fluminense não está apenas atrás de um zagueiro, mas também precisa de um centroavante. O desempenho irregular de Cano e Everaldo durante a temporada deixou claro que o setor ofensivo também precisa de reforços. Portanto, a diretoria terá que decidir onde priorizar seus investimentos, o que pode ser uma tarefa extremamente desafiadora. Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que o futebol é um esporte imprevisível. O que hoje parece uma crise pode se transformar em uma grande oportunidade amanhã. A diretoria deve ter um plano de ação robusto, que considere não apenas a atual situação, mas também o potencial de crescimento do clube a longo prazo. A união entre torcida, diretoria e jogadores será essencial nessa jornada. Então, torcedor, como você vê essa situação? O que acha que o Fluminense deve priorizar, a contratação de Nino ou a busca por um novo centroavante? E como você avalia as finanças do clube nesse processo? Comente e vamos juntos discutir o futuro do tricolor. Thiago Silva no Fluminense. Uma trajetória de glórias e despedidas. Contemplamos agora a trajetória brilhante de Thiago Silva no Fluminense, um verdadeiro símbolo de dedicação e amor pelo clube. Para muitos torcedores, Thiago representa o que é ser tricolor. Em suas duas passagens, ele deixou sua marca não apenas nos números, mas principalmente na história. Vamos revisitar esses momentos de glória e entender o peso que sua saída traz para todos nós. Thiago chegou ao Fluminense em 2006, vindo do Juventude, e logo se destacou. Sua habilidade como zagueiro e sua capacidade de liderança rapidamente o colocaram em evidência. Na sua primeira passagem, ele conquistou a Copa do Brasil de 2007 e o Campeonato Brasileiro de 2010. Esses títulos não foram apenas conquistas em uma folha de papel, eles foram a materialização de um sonho para a torcida, que via em Thiago um capitão à altura das expectativas. Sua saída para o Milan em 2012 foi um momento de tristeza, mas também de orgulho. O Fluminense formou um jogador que se tornaria um dos melhores defensores do mundo. Thiago brilhou na Europa, conquistou títulos importantes e se tornou um dos pilares da seleção brasileira. Para os torcedores, ele sempre seria um filho pródigo, um jogador que jamais esqueceu suas raízes tricolores. Com o passar dos anos, Thiago sempre manifestou seu carinho pelo Fluminense. Ele nunca deixou de ser um torcedor, e sua volta ao clube em 2023 foi celebrada como um verdadeiro conto de fadas. Contudo, a vida é feita de ciclos, e agora ele encerra mais um. A decisão de rescindir o contrato foi, sem dúvida, complicada, mas necessária. O apego à família e à vida pessoal é algo que todos podemos entender, e isso torna sua escolha ainda mais respeitável. No entanto, sua saída deixa um vazio imenso. A liderança e a experiência de Thiago não podem ser medidas apenas em números. Ele foi um mentor para os mais jovens, um exemplo de profissionalismo e dedicação. Os jogadores que cresceram ao seu lado agora precisam se perguntar: quem se levantará para ocupar esse papel? Essa é uma questão que paira no ar e que exige uma reflexão profunda. Thiago Silva não é apenas um zagueiro, ele é uma lenda viva. Sua trajetória no Fluminense é um exemplo de superação e amor ao clube. O que fica para a torcida é a esperança de que novos jogadores possam seguir seus passos, levando adiante o legado que ele deixou. E isso é um convite para que a nova geração de jogadores entenda a importância de vestir a camisa tricolor. E o que dizer da torcida? O amor e a gratidão que os torcedores sentem por Thiago são palpáveis. Ele sempre será lembrado como um dos grandes, e sua história deve ser contada e celebrada. O Fluminense é um clube de histórias,
e a de Thiago Silva é uma das mais brilhantes, repleta de dramas e comemorações. Então, torcedor, qual é a sua lembrança favorita de Thiago Silva no Fluminense? Como você vê sua trajetória e o impacto que ele teve no clube? Comente e compartilhe suas memórias. Esperança e polêmica em torno da possível volta de Nino. Agora é hora de falar sobre a reação da torcida em relação à possível volta de Nino. A situação gerou um verdadeiro turbilhão de emoções entre os torcedores tricolores. A esperança de ver Nino de volta ao Fluminense é palpável, mas também vem acompanhada de uma dose significativa de polêmica. Afinal, a negociação não é simples e envolve uma série de fatores que podem influenciar o desfecho. A torcida, como sempre, está atenta e fervorosa. Para muitos, Nino é mais do que um jogador, ele é um símbolo da luta e da garra que sempre caracterizaram o Fluminense. A lembrança de sua atuação na Libertadores de 2023 é ainda fresca na memória dos torcedores. Ele foi um líder em campo, garantindo a solidez na defesa e contribuindo para a conquista do título. Portanto, a possibilidade de sua volta é um motivo de celebração. Entretanto, a realidade financeira e as exigências do Zenit complicam a situação. A torcida entende que o cenário não é simples, e a discussão sobre quanto o clube deve investir em Nino levanta questões sobre a gestão financeira do Fluminense. Por um lado, muitos acreditam que Nino vale cada centavo, mas outros se perguntam se esse investimento é realmente viável. A pressão sobre a diretoria aumenta, e a transparência nas negociações se torna ainda mais importante. Além disso, há os torcedores que se preocupam com a concorrência de outros clubes. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão na corrida para contratar Nino, o que pode elevar ainda mais o preço. Isso gera uma sensação de urgência na torcida, que deseja ver o jogador de volta a qualquer custo, mas também sabe que o clube não pode se precipitar em suas decisões. Recentemente, fizemos uma enquete nas redes sociais do Fluminense e a maioria dos torcedores se mostrou favorável à volta de Nino, com muitos afirmando que ele é essencial para a defesa e a identidade do time. Um torcedor comentou: Nino é a nossa alma. Temos que trazê-lo de volta. Essa conexão emocional é o que torna a situação ainda mais intensa. Nino não é apenas um jogador, ele é parte da história do clube e a torcida sente isso profundamente. O que se destaca nesse cenário é a conexão emocional entre Nino e a torcida. Ele é um jogador que se identificou com a cultura tricolor e sempre expressou seu amor pelo clube. Essa relação é valiosa e pode ser um fator decisivo na hora de Nino escolher seu futuro. A torcida pode ser uma aliada nesse processo, demonstrando apoio e carinho, criando uma atmosfera que faça Nino se sentir em casa se decidir retornar. À medida que a situação evoluir, fica claro que o futuro do Fluminense depende da capacidade da diretoria em gerenciar esse dilema. O equilíbrio entre desejo e realidade é fundamental, e a torcida deve estar ciente de que as decisões tomadas agora são cruciais para o futuro do clube. E o que mais importa é que, independentemente do que aconteça, a paixão pelo Fluminense permanece inabalável. Então, torcedor, você acredita que Nino deve voltar a qualquer custo? O que você acha que a diretoria deve fazer nessa situação? O apoio da torcida pode influenciar na decisão de Nino? Deixe suas opiniões nos comentários. O futuro do Fluminense e as perspectivas para 2026. Chegamos ao grande final, onde discutiremos o futuro do Fluminense e o que podemos esperar até 2026. Após todas as reviravoltas e dramas que vivemos, fica a pergunta: o que nos aguarda? Com a saída de Thiago Silva e a possível volta de Nino, o Fluminense encontra-se em um momento de transformação, e isso pode ser uma oportunidade para reescrever a história. Um dos pontos cruciais é a necessidade de uma reestruturação. O Fluminense precisa não apenas de contratações certeiras, mas de uma visão clara sobre o que deseja alcançar nos próximos anos. O planejamento estratégico é fundamental, e a diretoria deve começar a pensar em como construir um elenco que não apenas vença hoje, mas que também seja capaz de lutar por títulos nos próximos anos. A torcida, que viveu a expectativa da volta de Nino, tem um papel fundamental nesse processo. A paixão tricolor é algo que deve ser celebrado e valorizado. Ver Nino de volta ao clube, vestindo a camisa que o consagrou, seria um verdadeiro alívio e uma explosão de alegria nas arquibancadas. Porém,
A concorrência e a proposta alta do Zenit tornam essa negociação um verdadeiro drama. O que será que a diretoria está planejando para garantir esse retorno tão desejado? As finanças do clube são outra questão que deve ser levada em consideração. O Fluminense já quebrou recordes de arrecadação, mas a gestão dessa receita é crucial. O equilíbrio entre contratações e sustentabilidade financeira deve ser uma prioridade. Investir em jogadores que possam realmente agregar valor e potencial é mais importante do que fazer contratações apenas por um desejo momentâneo. A saída de Thiago Silva também traz à tona a necessidade de reforçar a defesa, e a chegada de Nino poderia não apenas solucionar essa lacuna, mas também trazer uma nova energia ao grupo. Além disso, a base do Fluminense deve ser um foco central. O clube sempre foi conhecido por formar grandes talentos, e é fundamental que essa tradição continue. A promoção de jogadores da base ao time principal não apenas fortalece o elenco, mas também cria uma conexão mais forte entre o clube e a torcida. Ver um garoto da base vestindo a camisa tricolor e se destacando é um motivo de orgulho para todos nós. E com a saída de um ícone como Thiago Silva, a oportunidade para os jovens talentos se destacarem se torna ainda mais evidente. E o que dizer da torcida? A comunicação entre o clube e seus torcedores precisa ser constante e transparente. A torcida deve sentir que é parte do processo e que suas opiniões são valorizadas. O apoio incondicional da torcida é o que faz a diferença em momentos decisivos, e a relação entre o clube e a arquibancada deve ser sempre fortalecida. Por fim, 2026 pode ser um ano marcante para o Fluminense. Com as novas contratações, o fortalecimento da base e uma gestão financeira responsável, há potencial para que o clube se torne uma potência no cenário nacional e até internacional novamente. É fundamental que todos estejam juntos nessa jornada, jogadores, diretoria e, principalmente, a torcida. Assim, torcedor, o que você espera do Fluminense nos próximos anos? O que você acha que deve ser a prioridade da diretoria para construir um time forte e competitivo? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos apoiar o nosso tricolor rumo a novos desafios.